Fala pessoal, vamos ver alguns versículos de Paulo em Gálatas 3, 19 tá, ao 26. Então por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a este descendente. Olha só, gente, Paulo ele era judeu, tá? Por isso que ele tá falando de judaísmo aqui, tá? Ele se fazia de judeu para conquistar os judeus, tá? Ele largou o judaísmo da Torá imunda do Deus de Israel para servir o Messias, tá? A lei foi entregue por anjos, olha aí, anjos caídos, tá? E um homem serviu de intermediário, foi Moisés, o imundo, o servo de Satanás. Porém, não é preciso haver intermediário. Ué, se não precisa de intermediário, né? Moisés estava fazendo o quê, né? Servindo aos demônios, aos anjos caídos. Aqui ele está falando de Moisés, tá? Quando se está falando de uma só pessoa. E Deus é um só. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? Olha só, ele está jogando uma indireta, né? Porque a lei de Moisés é morte, tá? É claro que não. Porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Porém, as escrituras sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado, a lei do pecado de morte, que Paulo está falando aqui, tá? E isso para que as pessoas se creem receber o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Olha só, tem que largar a Torá, tá? O povo da Torá não aceitou o nosso mestre. Não sei porque que eles pregam essa merda. Paulo chama de merda, tá? A Torá chama de esterco. Essa merda no templo religioso, sendo que eles odeiam o nosso mestre. Mas antes que chegasse o tempo da fé. E essa lei que a gente leu aqui, tá? Eu vou mostrar versículo para vocês, tá? Paulo não está falando, ao mesmo tempo que ele fala da lei do imundo, a lei de morte, ele apresenta a verdadeira lei, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês que a verdadeira lei não foi entregue por anjos e não foi colocada, escrita em tábuas nem em pedras, tá? Eu vou mostrar isso daí para vocês, tá? Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei. Ó, essa lei é a lei do demônio. A lei que o demônio entregou para Moisés lá no Monte Sinai, tá? Então é dessa lei aqui que ele tá falando que eles eram prisioneiros, ó. A lei de tábua e pedra que matava as pessoas, tá? O cara levantava um toco no sábado e morria. Até que foi revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois por meio da fé em Jesus Cristo, todos vocês são filhos de Deus. Entendeu? Na lei da Torá, né? Quem é os escolhidinhos do demônio, né? Quem que é os escolhidinhos? Porque o pai não faz acepção de pessoas. Agora eu vou mostrar pra vocês a lei que não foi escrita em tábuas nem pedra, tá? Olha aqui, pessoal. Essa tradução tá um pouco ruim, tá? 2 Coríntios 3, tá? Olha só o que diz. Vós mesmo tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo. Olha só, a verdadeira lei já vem de fábrica, tá? Olha só. Resultante de nosso ministério. Escrita não com tinta, igual os demônios, né? Entregou no Monte Sinai, mas com o Espírito de Deus, Deus vivo. Porque Paulo chama o demônio de Deus morto, tá? Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Olha aí, pessoal. Viu só? A verdadeira lei do Pai já vem de fábrica no coração da gente, tá? Agora aquela lei imunda entregue lá pelo demônio no Monte Sinai para Moisés, porque Moisés era intermediador de demônios, né? Olha só, pessoal, aqui vocês têm que pegar o que Paulo fazia como todos os outros faziam, tá? Eles usavam a Torá para eles não morrer, né? Porque se você fosse contra esse povo, eles tacavam pedra em você até a morte, tá? Então, por isso que Paulo fala, eu me fazia de judeu. Daqui a pouco eu vou pegar isso daí. Ele já tinha sido judeu, então ele sabia dessas coisas, tá? Ele era estudioso da Torá, mas ele largou isso, chamou isso de cocô de esterco para seguir o mestre, tá? Olha o que tá escrito em Atos 7, 30, 38. Ele vai dizer aqui que Moisés andava com anjos, ó, e que anjos caídos, tal. Passados dos 40 anos, um anjo apareceu a Moisés, anjo caído, tá? Em meio às labaredas de uma sarça, em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, Moisés ficou atônito. Ele só tá citando, tá, ô pessoal? Aproximando-se para observar, ouviu a voz do demônio. Eu sou o demônio dos seus antepassados. Era assim que o demônio se apresentava. O demônio de Abraão, o demônio de Isaac e o demônio de Jacó. Veja que todos os profetas, os verdadeiros, eles usavam isso, né? O demônio do Abraão, o demônio de Isaac e o demônio de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o demônio lhe disse, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está pisando é terra santa. Né, cara? A terra é sagrada, né? Agora, o Pai do Messias, o verdadeiro Deus Todo-Poderoso, né? Nós somos o templo santo. Né? O demônio, o que não tem vida, é santo. Né? Lá em Corá, ele santifica os incensos, só porque ele tacou fogo, matou as pessoas, o incenso ficou com o fogo dele queimado lá, ele falou que aquilo lá era sagrado também, aquela merda. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi os seguintes gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora e eu enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz, né, onde o Moisés assassinou e enterrou o corpo, né, do egípcio, ele só está citando, tá? Que Moisés assassinou o egípcio, enterrou o corpo do egípcio, e os próprios hebreus foram cobrar Moisés, falando, quem é você para se achar o líder e juiz entre nós, né? Ele foi enviado pelo próprio demônio para ser líder e libertador deles, né? Por meio do anjo que lhe apareceu na sarça, o anjo caído, o demônio.
Ele os tirou de lá fazendo maravilhas e sinais. Olha só, para você ver que era o demônio que estava andando com Moisés. Ó. Tirou eles do povo do Egito, né? Fazendo maravilhas e sinais na terra do Egito. No Mar Vermelho, quem abriu o Mar Vermelho foi o demônio. Se você colocar no Google, quem abriu o Mar Vermelho? O Google não sabe disso aqui, cara. Olha a inteligência do Google, né? Se aqui tá dizendo que o demônio que fez as maravilhas para aquele povo e abriu o Mar Vermelho. E no deserto durante 40 anos. Dura 40 anos no deserto, eles sacrificando crianças pro Moloque, tá? Pro Moloque, pra estrela do deus Renfã deles, outro demônio. São vários demônios, tá? Se Moisés era intermediador de demônios, vários demônios, tá? Ele levantou a serpente Neustã no deserto, esse Moisés, a serpente alada lá, porque o demônio mandou cobra pra ficar mordendo eles, deu pão, deu rolinha, codorna envenenada pra eles comer. O demônio envenenou o povo, matou todos, tá, pessoal? Só sobrou Josué e Caleb, tá? O demônio matou geral. E quando Moisés morre, o demônio vai lá buscar o corpo dele ainda. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: o demônio levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu. Ah, é, né, Moisés? O Messias era igual ao Moisés, que matava as pessoas? As pessoas vão ter que mostrar o nosso mestre matando as pessoas, né? Então o Moisés aqui tá viajando, né? Ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. As escrituras diz, né? Eles dizem pra você que é Deus que falou lá, né? Que é o pai do Messias que falou, não, é o demônio aqui, é um anjo caído que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados aqui, Paulo tá usando Estevão, tá? Paulo, na época que ele viu Estevão sendo morto, ele foi uma das testemunhas, tá? Ele se chamava Saulo, ele estava lá, vendo Estevão morrendo. Tá? E Paulo era um dos maiores perseguidores do caminho, tá? Do mestre, né? Ele era um dos maiores perseguidores dos nazarenos. E com os nossos antepassados, né? O anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, porque Paulo era judeu, né? Foi ele que recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Ele tem que se fazer de judeu, tá, pessoal? Porque se ele fala alguma coisa ali, ele morre. Eu vou mostrar esse versículo para finalizar o vídeo. Olha aí, pessoal. Paulo, ele era judeu, ele conhecia toda a Torá do pé à cabeça, ele matava aquele demônio, entendeu? Ele perseguia os verdadeiros em nome do demônio. Mas, né, ele acordou e agora olha o que ele diz, tá? E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Eu vou mostrar para vocês também, Paulo dizendo que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Isso aqui acontece, pessoal, porque na Torá, quem não seguia a Torá era maldito, entendeu? Estava debaixo de maldição. O nosso mestre veio e mudou isso. Disse que quem está debaixo da lei, que está debaixo de maldição. O nosso mestre inverteu a parada. Aí Paulo vai usar isso aqui, né? Pois todos os que, aqui em Gálatas 3:10, tá? Pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição. Sabe por quê, gente? Porque a lei é morte e matança. Paulo, ele sabia melhor do que ninguém, porque ele era um perseguidor, ele sabia disso melhor do que ninguém. É lei de morte. Pois está escrito, olha só, agora ele vai explicar, né? Maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Olha só, então quem não pratica a lei da Torá era maldito. Mas nosso mestre inverteu isso. Vamos ver se Paulo explica para nós, ó. E evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não se baseia na fé, mas o homem que pratica estas coisas viverá por meio delas. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. Sim, porque Moisés falou que maldito é aquele que for pregado no madeiro. E o nosso mestre foi lá e se pendurou no madeiro, para humilhar Moisés, tá? Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Sim, aqui Paulo já explica. Mas o que eu não vi Paulo explicando aqui, talvez ele explique um pouco mais para baixo, né, gente? É o que eu falei para vocês da inversão de valores que o nosso mestre fez. Porque na Torá estava escrito, quem não praticar a lei da Torá é maldito. Aí nosso mestre vem e fala, maldito é todo aquele que está debaixo da lei. Ou a gente leu aqui? Não, a gente leu sim, ó. Pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição, ó, é maldito. Pois está escrito, maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Entendeu? Para eles, quem não pratica a lei é maldito. Mas para nós, quem pratica a lei é maldito, porque nosso mestre que disse, tá, pessoal?